Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, estou aqui ao ar livre, mas eu quis compartilhar algo com vocês que talvez seja útil para vocês e também para as pessoas que estão à volta. Vocês podem talvez identificar o que eu vou falar aqui, né? Eu estava comentando com meu marido esses dias que alguns cristãos parece, não estou afirmando, mas parece ter vergonha de dizer que são cristãos. Por quê? Quando nós entramos nas redes sociais dessas pessoas, tudo que elas postam são coisas que não condiz muito bem com o que elas dizem. Dizem ser cristãos, mas as redes sociais não condizem com o que elas falam, né? E eu percebo que os vídeos que são postados por essas pessoas nunca tem uma música cristã, uma música evangélica. Com tantas músicas maravilhosas, com muitas músicas que nós podemos colocar aí nos nossos vídeos para poder expressar o nome de Jesus, para poder também evangelizar, porque são músicas belíssimas, as pessoas param para ouvir e possam conseguir entender a letra, o que está sendo cantado. Mas eu vejo que muitas pessoas não estão fazendo isso, estão usando músicas de outros cantores que não são cristãos para colocar os seus vídeos. E eu não gosto de fazer isso, eu não faço isso. Todos os vídeos que eu coloco, eu gosto de colocar uma música cristã para falar de Jesus o tempo inteiro, para falar aquilo que eu sou. Sou cristã, então eu gosto de expressar tudo isso. E eu vejo que muitas pessoas não fazem assim o tempo inteiro. Todas as vezes estão lá com música secular. E eu falo, gente, para vocês que nós não devemos ter vergonha de expressar quem nós somos. Nós devemos andar assim com camisas, com dizeres que fala quem nós somos, postar nas nossas redes, falar, expressar, andar, vestir da forma de cristão. E essa semana eu estava ouvindo uma mulher que faz parte da intercessão, que eu já sigo há muito tempo, e ela falou algo muito legal, que é algo que já tenho falado nas minhas redes, que eu comento sempre aqui. Então, ouvido de uma pessoa assim, eu fiquei muito feliz por ela ter falado, né? É que ela falou que nós somos templos do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo não pode fazer o que quer com esse corpo. E é algo que eu já havia expressado nas minhas redes, como eu disse, eu tenho falado sempre com as pessoas que estão à minha volta. O meu corpo é o templo do Espírito Santo, então eu preciso cobrir o meu corpo, eu preciso vestir como um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar em um corpo que anda de qualquer maneira, que fala besteira, que se veste de qualquer maneira, que come de qualquer maneira. Então, quando eu compreendo de verdade que eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso me cobrir, eu preciso usar umas vestes lindas, bonitas, mas que cubra o meu corpo, que não seja sensual, que não mostre aquilo que não é para ser mostrado. Eu não posso comer da forma que eu quero, do jeito que eu quero, falar como eu quero, me comportar do jeito que eu quero. Porque eu quero, e se eu sou a casa de Deus, a casa do Espírito Santo, eu preciso deixar que o Espírito Santo se sinta em paz e à vontade dentro dessa casa. Então eu preciso me comportar bem, porque é o que nós precisamos fazer. E uma coisa interessante que ela falou, você não pode de manhã tomar café com o Senhor, com o Espírito Santo, e à tarde tomar café com o diabo. O Espírito Santo com certeza não vai estar nessa casa, ele não vai sentir a vontade, ele não vai viver nessa casa. Então aqui é uma chamada para todos nós, se você está agindo dessa forma, conserte, porque o Senhor vai cobrar de nós. E algumas pessoas que têm mesmo vergonha, e algumas pessoas que parecem ter vergonha de dizer que são cristãos, não tenha vergonha. Comece a mudar isso dentro de você, porque a Bíblia fala que o Senhor diz, né, na verdade, na palavra dele, na Bíblia, que aqueles que se envergonhar dele, no último dia, ele vai se envergonhar dessas pessoas também. Então nós precisamos, primeiro, ter fé em Deus, que nós dizemos ser cristão, acreditamos nele, acreditamos na palavra. O primeiro passo é ter fé, crer que a palavra do Senhor é verdadeira e não deixar de falar dela por nada. Nada deste mundo, não ter vergonha. É claro que nós não podemos expressar muitas vezes do jeito que queremos nas redes sociais, mas nós podemos usar códigos, podemos usar símbolos, sinais para que as pessoas compreendam o que nós estamos falando, para que nós não venhamos perder as nossas redes. Nós sabemos que está tendo um monte de coisa aí, que está pessoas perdendo seus canais, então por esse motivo sim, nós temos que vigiar como falar, mas nós não podemos parar de falar de Jesus, parar de falar do Senhor o tempo inteiro. Nós temos que falar o tempo inteiro, e eu vejo que as pessoas expressam muito mais outras coisas do que falam de Deus, e o Senhor vai cobrar de nós, porque Ele disse para todos nós pregarmos a palavra dele. Ide por todo mundo e pregar a palavra, pregar o evangelho. E nós temos que pregar com o nosso comportamento, com a nossa fala,
a nossa fala, falando de Deus, é uma pregação. Então, o nosso corpo, o nosso exemplo também fala. Então, nós precisamos expressar Jesus de todas as formas. Nós entendemos que nós somos o corpo do Espírito Santo quando a ficha cai. Nós compreendemos verdadeiramente quem somos, que nós somos a casa do Espírito de Deus. Nós não podemos agir como nós agíamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Nós não podemos comer o que queremos, fazer o que queremos, porque essas coisas vão atrapalhar. Porque essas coisas que nós fazíamos antes de converter, isso não consegue pregar a palavra do Senhor. Isso vai atrapalhar o evangelho chegar até as outras pessoas. Então precisamos expressar diferentemente do jeito que nós expressávamos. Precisamos vestir diferente, comer diferente. Não tem como nós andarmos com o nosso corpo mostrando tudo e falarmos que somos casa de Deus, que somos casa do Espírito Santo. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que lá no Éden, eles desobedeceram ao Senhor. Então a primeira coisa que eles observaram é que eles estavam nus. Eles passaram a ter maldade, a olhar para o corpo do outro com maldade, porque até então eles andavam nus, mas eles não sentiam essas coisas. Então começaram a ter um sentimento depois do pecado que é diferente diante de como eles viviam sem roupa, né? Então assim, e o que Deus fez em primeiro lugar? O homem em primeiro lugar, quando ele pecou, ele sentiu que estava nu, passou a olhar com outros olhos para o outro, olhou para o corpo deles e viram que estavam nus. E o que Deus fez em primeiro lugar? Colocou roupa nesses corpos. E de lá para cá nós entendemos que o nosso corpo não é para ser mostrado para as pessoas. Então aqueles que estão usando decotes, roupas muito curtas, roupas transparentes, extremamente sensual, e falando que é o templo do Espírito Santo, é hora de dar uma olhada nisso aí, consertar, pedir o Espírito Santo para mudar a vida dessa pessoa, porque nós precisamos ter mudança, nós precisamos expressar Jesus na nossa fala, do jeito de comer, do jeito de agir, do jeito que vestimos. Precisamos falar de Jesus em todo o tempo e não ter vergonha de falar. Mas muitas pessoas vão ter vergonha sim de falar que são cristãos, porque elas não se comportam como tais. Eu dei uma parada aqui porque eu estou fora, né, e as pessoas chegam perto e querem conversar e tal, o vizinho chegou próximo, mas então é isso, gente, nós precisamos ter essa mudança de vida. Eu vejo alguns líderes que são extremamente famosos, líderes religiosos, né, que se dizem cristãos e que têm muitos e muitos e muitos seguidores. Eles estão perdendo a oportunidade de falar verdadeiramente sobre Deus, porque eles falam muitas bobagens e esquecem também de falar aquilo que o Senhor ordenou para todos nós. E eu digo que eles esquecem de dizer aquilo que o Senhor ordenou para todos nós, falar de Jesus em todo o tempo, falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Isso também está na Bíblia. Então nós não temos que nos preocupar com esse tipo de coisa, se as pessoas vão gostar ou não, mas nós precisamos falar. É isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Deus abençoe vocês e tchau!